Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Aragão, da nossa disciplina digital Relações Étnico-Raciais e de Gênero. Nessa segunda unidade nós vamos concentrar nossos estudos nas relações de gênero. E para tentar dar subsídio a esses estudos, vamos discutir um pouco sobre a questão da violência de gênero, ou seja, a violência como fenômeno de sexismo. Para que a gente possa compreender o fenômeno da violência com base no sexismo, é fundamental um breve retorno ao legado investido à mulher pela cultura ocidental. A classificação da mulher tem sido norteada pelas óticas biológica e social determinantes para a desigualdade de gênero, que traz em seu bojo uma relação assimétrica sob a égide de um discurso que se pauta na valorização de um sexo sobre outro. É fundamental que a gente comece a pensar um pouco nesse desenvolvimento histórico de como a mulher é vista por nossa civilização. Nós temos um exemplo da base da civilização ocidental, que é a Grécia. A Grécia, os mitos contavam que, devido à curiosidade própria do seu sexo, Pandora tinha aberto a caixa de todos os males do mundo, e por isso as mulheres seriam responsáveis por haver desencadeado todo tipo de desgraça. É fundamental a gente entender que a religião, além do mito, ela é um dos mais importantes discursos de legitimação da realidade. As religiões, elas têm justificado ao longo do tempo e as condutas próprias de cada sexo. Na verdade, tanto o mito quanto a religião têm essa característica: organizar o mundo, dar sentido ao mundo, atribuindo os mais diversos papéis. Na Grécia Antiga, se a gente pode continuar por aqui, havia muitas diferenças entre homens e mulheres. As mulheres não tinham direitos jurídicos, por exemplo, não recebiam educação formal, eram proibidas de aparecer em público sozinhas, sendo confinadas em suas casas em um aposento particular, acredite, o gineceu. Enquanto que aos homens, muitos outros direitos eram permitidos, como vai nos elucidar Vesmises. O homem era polígamo e soberano inquestionável da sociedade patriarcal, a qual pode ser descrita como um clube masculino mais exclusivista de todos os tempos. Não apenas gozava de todos os direitos civis e políticos, mas como também tinha poder absoluto sobre a mulher. Em Roma, elas nunca foram consideradas cidadãs e, portanto, não podiam exercer cargos públicos. A exclusão social, jurídica e política colocavam a mulher no mesmo patamar que as crianças e os escravos. Sua identificação enquanto sujeito político, público e sexual lhe era negada, tendo como status social apenas a função de procriadora. O que nós vamos ver com o advento da cultura judaico-cristã é que esta situação pouco se alterou. O cristianismo retrata a mulher como sendo pecadora e culpada pelo desterro dos homens do paraíso, devendo por isso seguir a trindade da obediência, passividade e submissão aos homens. Homens que deveriam ser seres de grande iluminação, capazes de dominar os instintos irrefreáveis das mulheres como formas de obter sua salvação. Aqui na religião cristã nós vemos que o homem seria o sujeito da salvação da própria mulher. Claro que estamos falando da religião cristã originada em Roma, não dos primórdios do cristianismo, onde as mulheres tinham um papel mais ativo. Assim, a religião judaico-cristã foi delineando as condutas e a natureza das mulheres e incutindo uma consciência de culpa que, de alguma forma, permitiu a manutenção de relação de subserviência e dependência. Nós vamos ver que não somente a religião vai ter esse discurso. A medicina também já exerceu esse poder, apregoando até o século XVI a existência apenas de um corpo canônico, e este corpo era o corpo masculino. Por essa visão, a vagina seria vista como um pênis interno e os lábios como prepúcio.
o útero como escroto e os ovários como testículos. Imagine. A crença da mulher como um homem invertido e, portanto, inferior, perdurou durante milhares de anos, como se pode observar na passagem em que Lasquer comenta a visão de Aristóteles. Aristóteles vai dizer: o curios, a força do esperma para gerar uma nova vida, era o aspecto corpóreo microcósmico da força deliberativa do cidadão, de seu poder racional superior e seu direito de governar. O esperma, em outras palavras, era como que a essência do cidadão. Por outro lado, Aristóteles usava adjetivos acuros para descrever a falta de autoridade política ou legitimidade e a falta de capacidade biológica, incapacidade que ele definia para a mulher. Ela era como o menino em termos políticos e biológicos, uma versão impotente do homem, um arren agonus, segundo Lacquer. O modelo de sexo único prevaleceu durante muito tempo por ser o homem, ser humano, nascido com o sexo biológico masculino, ou seja, pênis, o alvo e construtor do conhecimento humano. Dentro dessa visão androcêntrica, a mulher constituía apenas uma categoria vazia. Apenas quando se configurou na vida política, econômica e cultural dos homens a necessidade de diferenças anatômicas e fisiológicas contestáveis, é que o modelo de sexo único foi repensado. Assim, o antigo modelo no qual homens e mulheres eram classificados conforme seu grau de perfeição metafísica, seu calor vital, ao longo de um eixo cuja causa final era masculina, deu lugar no final do século XVIII a um novo modelo de dimorfismo radical, a divergência biológica, uma anatomia e fisiologia de incomensurabilidade substituiu uma metafísica de hierarquia na representação da mulher com relação ao homem. A visão naturalista que imperou até final do século XVIII determinou uma inserção social diferente para ambos os sexos. Aos homens cabiam as atividades nobres como filosofia, política e artes, enquanto as mulheres deviam se dedicar ao cuidado da prole, bem como tudo aquilo que diretamente estivesse ligado à subsistência do homem, como a fiação, a tecelagem e a alimentação. Um exemplo dessa disposição paradigmática a gente pode observar em Rousseau. Olha o que ele vai dizer: a rigidez dos deveres relativos dos dois sexos não é e nem pode ser a mesma. Quando a mulher se queixa a respeito da injusta desigualdade que o homem impõe, não tem razão. Essa desigualdade não é uma instituição humana ou pelo menos obra do preconceito, e sim da razão. Cabe a quem a natureza encarregou do cuidado com os filhos a responsabilidade disso perante o outro. Ou seja, Rousseau estabelece uma naturalização do papel da mulher como cuidadora dos filhos, única e exclusivamente. O que nós vamos ver é que essa forma de interpretar a relação entre os dois gêneros, os dois sexos, começa a mudar muito a partir da Revolução Francesa. É bom a gente deixar claro que isso é no Ocidente. No Oriente, aqui nas Américas e na África, as relações tinham outras características. As mulheres participaram ativamente do processo revolucionário da França de 1789, ao lado dos homens, por acreditarem que os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade seriam estendidos à sua categoria. Ao constatar que as conquistas políticas não se estenderiam ao seu sexo, algumas mulheres se organizaram para reivindicar seus ideais não contemplados. A gente vai ter como exemplo aqui Olympe de Gouges, que publicou em 1791 um texto intitulado, olhe bem, em 1791. O livro que ela publica é Os Direitos da Mulher e da Cidadã, na qual ela questiona, abre aspas, diga-me quem te deu o direito soberano de oprimir o meu sexo. Ele quer comandar como déspota sobre um sexo que recebeu todas as faculdades intelectuais.
Esta revolução só se realizará quando todas as mulheres tiverem consciência do seu destino deplorável e dos direitos que elas perderam para a sociedade. Isso em 1791. Já temos esse questionamento aflorando. Durante toda a história humana, várias mulheres questionaram esse papel. Mas é na Revolução Francesa e nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade advindos do liberalismo que vamos ter esse questionamento, essas colocações começando a aflorar mais ativamente. Principalmente porque agora era possível colocá-las em livro e distribuí-las ao maior número de pessoas que começavam a se alfabetizar em função da Revolução Industrial. No século XIX, o que a gente vai ter é a consolidação do sistema capitalista que acaba por acarretar mudanças profundas no mundo. O modo de produção capitalista afeta o trabalho feminino, levando um grande contingente de mulheres às fábricas. A mulher sai do locus, que até então lhe era reservado e permitido, o espaço privado, e vai para a esfera pública. Nesse processo, contestam a visão de que são inferiores aos homens e se articulam para provar que podem fazer as mesmas coisas que eles, iniciando assim a trajetória do movimento feminista, que assim pode ser descrito. A grosso modo, pode-se dizer que o movimento feminista corresponde à preocupação de eliminar as discriminações sociais, econômicas, políticas e culturais de que a mulher é vítima. Não seria equivocado afirmar que feminismo é um conjunto de noções que define a relação entre os sexos como uma relação de assimetria, construída social e culturalmente, e no qual o feminismo é o lugar e o atributo da inferioridade. Ou seja, o feminismo nasce da constatação, a partir do sistema capitalista, de que mulheres e homens podem realizar as mesmas tarefas com as mesmas capacidades. Ora, ao questionar essa construção social da diferença entre os sexos e o campo de articulação do poder, as feministas criaram o conceito de gênero. Abrindo assim as portas para se analisar o binômio dominação e exploração construído ao longo do tempo. A violência contra a mulher traz em seu seio estreita relação com categorias de gênero, classe, raça e etnia e suas relações de poder. Tais relações estão mediadas por uma ordem patriarcal proeminente na sociedade brasileira e a qual atribui aos homens o direito de dominar e controlar suas mulheres, podendo em certos casos atingir os limites da violência. Nós ainda temos o país com o maior índice de feminicídio do mundo. Então, seria bom a gente dar uma olhadinha agora na evolução das medidas protetivas e das políticas públicas no combate à violência contra a mulher. Mas isso fica para o próximo vídeo.